Estou gravando esse vídeo a pedido do professor Rodrigo. E o livro que eu escolhi para falar a temática foi sobre a psicologia das massas e a análise do eu. Então, para começar esse vídeo, eu gostaria de já começar falando sobre a ideia de Freud, que Freud diz que a pessoa que traduz, né, a língua, a escrita, qualquer coisa no sentido de a sua originalidade da obra em si, ele fala que quando é traduzido se perde a essência, ou quem traduz comete o erro de não ter a ideia primária do que o autor realmente queria dizer no seu contexto real. Nesse livro da psicologia do análise do eu, Freud fala sobre a ideia de dizer que a terapia, esse livro não foi feito para terapias de grupo, mas falar no grupo em relação ao indivíduo, utilizar isso de uma forma que seja mais no sentido de um debate em relação ao indivíduo dentro do grupo, a forma do indivíduo agir neste grupo. Outra observação que Freud faz é a ideia da necessidade do indivíduo viver em sociedade. Então, a princípio, ele quer mostrar que o indivíduo ele vai buscar essa identificação de se encontrar em sociedade. Fazendo um paralelo ao filósofo Aristóteles, eu percebo que ele fala, na sua obra, Aristóteles também fala que o homem é um ser sociável que deve viver em sociedade. Eu percebo essa ideia de quando Freud fala da questão do indivíduo viver em sociedade, essa ideia da necessidade do homem interagir, o homem socializar, o homem viver, digamos, dentro desse grupo social e buscar se encontrar, a princípio, neste grupo. Outra ideia que o livro nos traz é a ideia de que o indivíduo vai buscar no grupo um líder. Esse líder ele vai atribuir uma figura paterna. Essa figura paterna não é aquela ideia do pai propriamente dito, mas a ideia da força que o pai exerce dentro do contexto familiar. Então o líder, segundo Freud, ele tem que ser forte, tem que ter pulso, tem que saber conduzir o indivíduo em sociedade. Então essa figura, né, por isso que ele atribui essa figura a uma figura paterna. Então o indivíduo deve buscar dentro desse líder a força de caminhar em sociedade. Outra ideia que o livro diz é a ideia do comportamento do indivíduo em relação ao grupo. Então, já tendo essa ideia do líder, o indivíduo ele vai buscar se isolar, o seu eu, e buscar viver a ideia do grupo, a ideia grupal, a ideia ao qual o líder, né, com a sua ideologia, com a sua influência, vai fazer com que os demais que participam do grupo vivam aquilo como sendo verdade, podemos dizer assim, uma verdade absoluta. Um exemplo bom para salientar essa ideia é a ideia dos times de futebol, né? Nos times de futebol a gente percebe que as torcidas organizadas às vezes brigam por um ideal, pela ideologia, não propriamente por aquilo que ele realmente acredita, né? Porque se fosse por ele só, talvez ele não levasse a essa ideia de uma briga, de uma agressão, de uma violência. Mas como ele está influenciado pelo grupo, então ele vai junto e assim ele consegue, digamos assim, se identificar através daquele grupo, no caso aí, o time de futebol. Então, essa ideologia, ela move, né, essa ideia de que o indivíduo, fazendo parte da sociedade, ele se torne fruto daquilo ali. Uma outra ideia que me veio à mente agora é essa ideia das guerras, né? Esses filmes históricos mostram que o rei está sempre protegido, até chegar o rei, muitas pessoas morrem para defender o rei,
né? Nesses filmes aí coloca muito essa ideia. Então, não deixar que o rei seja atingido. Isso aí é muito colocado numa questão ideológica. Eu vejo muito por esse lado. Outra ideia é bom salientar que Freud ele faz toda essa ideia da psicologia, do análise do eu, das massas e do eu em relação ao tempo contemporâneo dele, né, ao próprio tempo dele, ao qual é influenciado pela Primeira Guerra Mundial, onde ele tem a influência do Hitler, onde ele conhece também o Hitler, essa perseguição, digamos assim, a questão dos judeus. Outra informação também que é bom salientar é essa ideia que Freud ele falava da sexualidade da criança ou da sexualidade infantil, e isso dentro do período dele incomodava de uma certa forma. Então existia muito essa perseguição em relação a essa ideia ideológica. Então, fazendo assim uma síntese desta ideia, eu percebo que o indivíduo ele se anula, passa a fazer parte do grupo, e a partir do momento que ele faz parte deste grupo, ele se identifica com este grupo. Ele se torna, a sua identidade fica sendo aquela identidade grupal, não aquela identidade individual própria do seu ser, do seu eu. Então, muitas vezes a gente observa as pessoas que, sozinha, individualmente falando, ela possui um comportamento. Quando ela está no grupo, ela se deixa, vamos dizer assim, levar pela ideologia, pela forma do grupo reagir em sociedade. Muito obrigado.